pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Abdespasta. Nós somos um lugar em que a gente pode conversar sobre os assuntos jurídicos da atualidade sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje eu estou recebendo com muito prazer a doutora Michele. Ela é professora, advogada, mestre, doutora, autora de livros e artigos na área do direito. E nós vamos falar de um tema muito importante, né, professora Michele? Isso mesmo. Que é a questão da decisão recente do STF sobre a transfusão de sangue para os testemunhos de Jeová. Professora, é um prazer receber você. O prazer aqui. é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite, honrada. Eu tanto que eu admiro você como profissional, como amiga também. O tempo que nós trabalhamos juntos, então estou muito feliz mesmo com o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, Michele, o prazer é todo meu. Eu estava ansiosa por esse encontro que a gente teve que marcar várias vezes, né? Verdade. Pessoal, então, como vocês sabem, enquanto a gente vai conversando sobre esse assunto super relevante, eu vou cozinhar para a professora Michele. Hoje um prato que eu nunca fiz aqui, então eu vou testar com vocês para que dê certo. Que é uma lasanha de fraldinha. Então, delícia. Quem quiser reproduzir, pode acompanhar que tá tudo na descrição do vídeo. Todos os ingredientes, todo o passo a passo, tá bom? Vamos lá. Vamos. Professora Michele, sobre essa decisão do STF, antes da gente falar da técnica jurídica mesmo, por que o testemunho de Jeová não aceita a transfusão de sangue? Vamos lá. Eu acho importante também a gente falar o que é o testemunho de Jeová, né? A religião Testemunho de Jeová, ela surgiu nos Estados Unidos no século XIX, né? Por Charles Rousseau. Ele fazia uma interpretação diferente da Bíblia, né? E eles são monoteístas, eu não sei se você sabe, né? Eles não acreditam em trindade. Pai, Espírito, Filho e Espírito Santo. Eles não acreditam. Para eles, Jesus é apenas alguém que veio para tentar salvar a humanidade. Então, eles acreditam num único Deus. E o Espírito não se fala. Então, não tem trindade na representação de Testemunho de Jeová. E realmente, eles tentam pregar a interpretação deles, né? Sim. Tanto é que a gente vê Testemunho de Jeová indo de casa em casa, né? Tentando trazer essa interpretação como um modo de salvar a humanidade, sabe? E a Testemunha de Jeová, ela além de ser contra a transfusão de sangue, ele também é contra o militarismo, não sei se você sabe. Não sabia. Eles acham que o militarismo, ele impõe a violência, então eles são contra a violência. Sim. E eles pregam isso também quando eles vão de casa em casa tentando trazer a interpretação da religião para eles. De manhã, né? É, isso mesmo. E a transfusão de sangue é uma das crenças deles que para eles a Bíblia proíbe. Por quê? Porque o sangue, para a Bíblia, na interpretação deles, representa a vida. Né? E na Bíblia fala que não deve usar do sangue, não se deve beber sangue. Consumir, né? Consumir sangue. Então, eles não concordam com a transfusão de sangue. Entendi. Justamente não por consomem isso. Sangue nem comendo, nem por transfusão de sangue. Nada. Eles acham que sangue é vida, então por isso que eles não são a favor da transfusão de sangue. Entendi. E aí, em razão dessa escolha deles de não receberem transfusão de sangue, vira uma polêmica. Vira uma polêmica muito grande. E aí eu queria que você explicasse para o pessoal o que ensejou essa decisão que nós tivemos do STF em setembro agora de 2024. Quais são os casos que ensejaram, qual que era a discussão jurídica que se travou nesses casos? Na verdade, Rayane, né, esses dois casos que vieram agora chamar realmente a atenção do STF e pedir do próprio STF uma posição. Porque o que os médicos faziam? Os médicos, né, em decorrência do comprometimento deles, né, com a vida, da promessa que eles fizeram enquanto formados, né, era salvar a vida acima de qualquer coisa, né? Sim. Então, muitas vezes, eles faziam a transfusão de sangue com esse intuito. Né? Nós temos que salvar a vida, não importa a religião. Sim. Né? Aí, dois casos vieram em destaque agora esse ano, em setembro. Né? Um deles era uma mulher, né, que ela foi fazer uma cirurgia cardíaca. Sim. E o hospital, e ela era testemunha de Jeová, e o hospital exigiu dela que, se houvesse realmente necessidade de uma transfusão de sangue, que ela autorizaria, mediante a assinatura desse documento. E ela se recusou, ela falou que não ia assinar, né? Então, ela propôs uma ação pedindo ao juiz uma autorização para que não tivesse essa exigência do hospital. Que ela não fosse obrigada. Que ela não fosse obrigada.
Aí o juiz negou. O juiz negou, a turma recursal também negou, e agora ela está com recurso extraordinário para o STF, né, pedindo essa autorização para que não exijam dela a assinatura desse documento. Né, isso mesmo. E teve um outro caso, né, que foi no Amazonas, em Manaus. Esse rapaz, ele nem corria risco de morrer mesmo, né? Então ele precisava de fazer uma cirurgia, e por ele ser testemunha de Jeová, ele não queria o procedimento da transfusão de sangue caso fosse necessário. E ele sabia que em Manaus, os hospitais lá não tinham tratamentos alternativos, então ele propôs uma ação pedindo que fosse transferido para um hospital em São Paulo que pudesse ter esses tratamentos alternativos sem a transfusão de sangue. Entendi. E foi autorizado. Conseguiu. E foi autorizado, ele conseguiu. Muito legal, né? Muito legal. Com respeito à religião. Então, né? Em decorrência desses dois casos recentes, o STF viu que precisava tomar uma decisão. Porque antes a gente tinha, né, aquele conflito entre o direito da vida, né, o direito à vida, e o direito de liberdade de escolha, né, de crença, de religião. Porque para a Constituição não tem hierarquia, né? Sim, os direitos são iguais. Se conformam ali, né? O médico que tinha que tomar uma atitude ali, ele preferia a vida. Sim. Mas hoje também se preocupa, né? O STF está se preocupando com a escolha também do paciente, né? Entendo. Ele acreditar que a transfusão de sangue realmente, para ele, não é uma autorização divina, vamos pensar assim, né? Michele, a partir dessa decisão, o que ficou definido? Que eles não são obrigados a fazer a transfusão de sangue e que o Estado é obrigado a custear um tratamento alternativo. Sim, mas depende, tá? Então, o que o STF falou? O STF falou o seguinte: se a pessoa ela é capaz e ela tem o discernimento completo, né? Ela pode sim, diante da transfusão de sangue, né, oferecida pelo hospital, ela negar. Então, ela tem direito de negar e o hospital tem que respeitar, né? Sim. O médico, ele tem que oferecer outras alternativas. E isso a gente fala, outras alternativas, também visto pelo SUS, tá? Então, a gente pensa que talvez isso é só hospital particular. Não, o SUS também tem que oferecer outras alternativas. E o médico, ele tem que trazer para o paciente essas outras alternativas e colocar de forma clara para esses pacientes o risco de um outro método alternativo, né? Então ele tem que estar ciente. Ele tendo ciência de tudo, do risco que ele vai correr, sem uma transfusão de sangue, que aquele ali é um tratamento alternativo, aí sim, ele sendo capaz, maior de idade, ele pode ter a opção de escolher em fazer a transfusão de sangue ou não. Agora, quando a gente tem um paciente que é uma criança, que é um adolescente, vai depender, né, dos pais. Só que os pais, eles não podem escolher em não fazer a transfusão de sangue. Se então, o médico vai avaliar a situação? Vai ter que avaliar. Se o médico falar, olha, não tem outro meio alternativo. Porque se tiver outro meio alternativo, os pais podem optar por esse outro meio. Sim. Agora, se não tiver outro, o médico falar, olha, não temos opção, realmente é a transfusão de sangue, os pais não terão direito de falar, olha, não vai fazer. Então, o médico, aí sim, o médico vai optar pela vida dessa criança ou desse adolescente. Entendi. Então, são alguns, né? Você chegou a elencar alguns requisitos aí para que essa renúncia ao tratamento seja, como é que eu vou falar, suficiente, né? Para o médico não estar obrigado a fazer. Você falou muito bem do paciente ser maior de idade, né, ter capacidade de manifestar essa vontade, dessa capacidade, né, dessa manifestação de vontade ser livre. Então, por exemplo, ele não pode estar sendo pressionado por ninguém, porque às vezes há uma pressão da família, às vezes internamente ele não quer, mas ele sofre essa pressão. Outra questão, ele entender o risco. Que é muito importante, né? Que é muito importante. Ele tem que falar, olha, o caso seu recomendado é a transfusão de sangue. Né? Esse tratamento alternativo não serve para o seu caso. Ele realmente tem que estar a par da situação dele para ele realmente... Porque em muitos casos... A escolha vai ser dele, né? Em muitos casos a escolha ali é entre a vida e a morte. Né? Com certeza. Então ele tem que estar completamente ciente da situação dele e da necessidade da transfusão de sangue. Que havia uma discussão
se os menores de idade, mas como uma idade mais avançada, como uma maturidade maior, se eles poderiam decidir sozinhos. Também não. Mas pelo que você falou, não, né? Não, justamente por causa da menoridade. Né? Então, por serem menor, vão depender da opção dos pais num tratamento alternativo, se o Estado oferecer esse tratamento, se o hospital oferecer esse tratamento. Agora, se não tiver um tratamento alternativo, a medicina vai optar pela vida. Mesmo esse adolescente já tendo uma maturidade de escolha, saber, né, o que é a religião dele, a importância da religião dele, né, com relação à transfusão de sangue, a escolha pela vida. Engraçado, né, Michele? Porque há um tempo, essa discussão ela existe há um bom tempo, Muito né? tempo, né? E o que a gente via muito eram os médicos com receio de forçar o paciente a fazer o tratamento. Às vezes era o próprio hospital que ajuizava a ação, pedindo autorização para fazer a transfusão de sangue, para ele se eximir de futuramente não responder ao processo. Isso, né? Eu ia te falar isso agora. O receio do médico nem responder civilmente por uma consequência por não fazer a transfusão de sangue era muito maior do que a preocupação com religião. Né? Então, o medo dele é dele não responder, ter uma responsabilidade civil aí, o hospital não responder juntamente com ele. Né? Então, ele optava pela vida. Entendi. Ele optava pela vida. Então, agora, assim, a princípio, o médico, ele seguindo todo esse passo a passo, né, verificando que a pessoa é maior de idade, verificando que ela está ciente, verificando que a manifestação de vontade dela é plena, ele fica tranquilo de não fazer o tratamento, porque futuramente ele não pode ser acionado judicialmente por isso. Sim, agora ele está cobertado pela decisão do STF, que saiu agora em setembro de 2024, se eu não me engano, foi dia 27 de setembro, essa decisão. Professora Michele, o médico, se ele não concordar com eventual tratamento alternativo que exista, ele é obrigado a fazer esse tratamento alternativo ou não? Não, ele pode negar. Ele pode negar, né? O hospital ele vai tomar uma escolha se realmente aquele paciente continua lá. Então, agora, com a cobertura do STF com relação a isso, né? Eles têm que respeitar, mas também o médico não é obrigado a aceitar, né, correr o risco de perder um paciente por causa da crença religiosa de uma pessoa. Tá? Vai respeitar a crença religiosa dela, vai respeitar o direito de escolha, né? O direito de escolha é um direito constitucional, né? A crença religiosa é um direito constitucional, é um direito fundamental, inclusive, né, amparado pela dignidade da pessoa humana, mas ele não é obrigado a aceitar esse outro tratamento alternativo, até porque se ele não estiver, né, acreditando nesse outro tratamento, e sim que a transfusão de sangue ela tem muito mais eficácia, o médico pode se recusar. Entendi. Inclusive transferindo, né, o paciente de hospital. Pode eu não sabia, mas faz todo sentido. Porque o Estado hoje ele tem que trazer, né, outros tratamentos alternativos, né, principalmente pelo SUS, para esse paciente que não aceita a transfusão de sangue. Então hoje já existe uma preocupação muito maior do Estado em amparar essas pessoas em decorrência da crença religiosa. Quando começou essa discussão sobre a transfusão de sangue, eu vi muita gente falando, mas né, vai ser um gasto a mais para o Estado, é um absurdo, as pessoas, né, por uma questão religiosa e etc e tal, recusar um tratamento, né, correndo o risco de vir a falecer. Só que para o Testemunho de Jeová, isso é extremamente sério, né, Michele? Muito importante. Eles se sentem em pecado, né? Assim, um Testemunho de Jeová que venha receber uma transfusão de sangue sem ser consultado, sem ser questionado, por exemplo, ele passa a se ver como uma pessoa impura, né? É isso mesmo. Então, assim, eu acho que você colocou muito bem esse princípio, né, da dignidade da pessoa humana, que anda muito junto com o direito à religião, porque realmente a pessoa, quando ela não quer esse tratamento e ela recebe, ela passa a sofrer de forma muito intensa por se sentir impura. Sim. Então, realmente seria uma violação à dignidade da pessoa humana dela. Às vezes a gente banaliza, porque você pensa assim, a vida ela é muito mais importante do que uma crença religiosa, né? Então a gente banaliza esse sentimento da Testemunha de Jeová. Só que para eles isso é algo assim, é como se estivesse violentando a crença deles, né? Porque se eles acreditam que a transfusão de sangue, né? O sangue, a Bíblia fala que o sangue é puro, né? Que é vida, não pode transferir de uma pessoa para outra, não pode haver transfusão, então
Para eles isso é de extrema importância. É uma violação mesmo. Então, é ferir um direito fundamental deles. O professor Pedro Lenz, eu gosto muito do esquematizado dele de constitucional e de outras matérias. Outro dia, né, assim que saiu o resultado desse julgamento do STF, ele falou, pessoal, eu tinha uma visão muito diferente sobre o testemunho de Jeová, mas ele falou assim, eu fui a fundo, fui conhecer, fui conversar com as pessoas, e depois de entender melhor o que representa para eles essa questão da transfusão de sangue, eu passei a achar que a gente precisa realmente ficar mais atento, né, a respeitar a opção deles, porque é muito sério para eles. É desse nível, eles preferirem morrer do que receber a transfusão de sangue. É isso mesmo. Então, é algo que precisa ter bastante atenção e bastante cuidado. Michele, uma outra coisa que eu queria te perguntar, a gente já falou um pouquinho, mas se a gente puder esmiuçar para o pessoal que gosta de direito constitucional, das garantias e direitos fundamentais, essa decisão foi tida pelo STF, né? Quais foram os conflitos jurídicos ali que levaram essa questão para o STF? As duas visões, né, jurídicas que o STF, diante desses dois casos que eu apresentei antes, foram analisadas foi o seguinte. Primeiro, o conflito, né, entre o direito à vida e o direito à liberdade de consciência, né, de religião. Então, para eles, isso é a recusa da transfusão de sangue, né, diante de uma pessoa que acredita piamente que o sangue é puro e que ela não pode receber esse sangue, né, porque vai se tornar impuro perante a Bíblia. Para eles isso foi de extrema importância, porque respeitou a liberdade de escolha daquela pessoa, respeitou a crença daquela pessoa. Então, ao a gente exigir que isso seja feito pelo hospital, a gente está violando essa crença, né? Só para lembrar, né? Os dois princípios, os dois direitos são direitos fundamentais, onde não tem hierarquia. A gente acredita que a vida ela ela é superior, né? Existe uma hierarquia entre a vida e os demais direitos. Só que se a gente for para a Constituição, estão todos equiparados no mesmo caput, né? Se a gente for pensar, né? Direito à vida, à saúde, à religião, à educação, né? Então não existe uma hierarquia. A gente tem que parar com essa mania de achar que a vida realmente ela está superior a uma crença dessa. E por outro lado, nós temos também a discussão relacionado à escolha, as escolhas existentes que são colocadas para essa pessoa. Então, no segundo caso, foi muito interessante, voltando nele, quando esse rapaz propôs a ação, porque ele já sabia que um hospital de São Paulo tinha tratamentos alternativos que não fosse a transfusão de sangue, né? E que traria a mesma segurança com a transfusão. Então foi muito interessante, porque o Estado trazer essas opções para a pessoa escolher, né? Então, ok, você tem essa crença, você acredita realmente que a transfusão de sangue vai te tornar impuro? Ok, o Estado está aqui te apresentando outras alternativas. Então, cabe a você escolher se você quer essas alternativas. Né? Então, foi muito interessante esse segundo caso também, né? E o STF colocar muito bem que o Estado tem que trazer isso, né? E não só um tratamento particular, um tratamento pelo SUS também. Ou seja, trazendo essa opção a todas as pessoas, independente da classe social. Sim. Não, eu acho fantástico pelo seguinte, igual você muito bem pontuou, as pessoas têm essa visão de que o direito à vida, ele é absoluto, né? E não é, né? Prova disso é que existe pena de morte no Brasil por causa de guerra declarada, né? Então, assim, são direitos da mesma ordem, né, Michele? E aí, assim, a análise que o STF faz é muito caso a caso, né? Em algumas situações, o direito à vida, ele tem uma certa prevalência, mas em outros casos, não. Então, nesse caso do testemunho de Jeová, eu estava muito curiosa para saber como que o tribunal ia sobrepesar esse direito, né? De um lado, o direito à vida, mas por outro lado, o direito da dignidade da pessoa humana, o direito do exercício dessa religião. E nesses casos específicos, ele falou, não, aqui nós vamos privilegiar o direito ao exercício da religião, o direito da dignidade da pessoa humana. Isso. E eu acho que eu estou um pouco aficionada por esses temas, ou coincidência ou não, mas muitos episódios aqui do habeas corpus existe esse conflito entre um direito, uma garantia fundamental e outra garantia fundamental.
primeiro episódio, por exemplo, que foi com o professor Patrick, a gente estava falando sobre a descriminalização da maconha. E existe também essa discussão, que é a questão da saúde pública e, por outro lado, a liberdade da pessoa escolher o que ela faz, né? E aí, nesse caso da maconha especificamente, entendeu-se que a gente iria ali sobrepesar a questão da liberdade. Mas para outras drogas, por exemplo, ainda não. A ideia é que outros tipos de droga, a questão da saúde pública ainda é mais relevante. Né? E é muito legal, Rayane, só para concluir aqui, né, nosso debate, é que o STF fez muito bem e falou, olha, se você é maior, se você é capaz, você tem o direito de escolher. Mas a criança não tem essa escolha ainda. Ela ainda não tem um discernimento ainda dela escolher, porque a vida é dela. Sim. Você é pai, você está representando aquela criança? Ok, mas a gente está falando de uma possibilidade dela perder a vida sem uma transfusão de sangue. Né? Sim, engraçado que tem até no meu material, quando eu leciono o Direito Civil 1, e a gente vem falar dessa parte, né, do direito à vida, da liberdade de abrir mão de tratamento médico, etc. Eu sempre trago algumas decisões em que os médicos querem fazer transfusão de sangue num bebê, por exemplo, e os pais ajuizam a ação pleiteando o direito de renunciar ao tratamento. E como a gente não tinha adesão do STF ainda, tinha jurisprudência um pouco para cada lado. Tinha juiz que autorizava o hospital a fazer o tratamento sem a autorização dos pais, porque, como você bem pontuou, a criança ela ainda não tem discernimento para exercer uma religião. É verdade. Então pode ser que ela cresça e que ela não seja testemunha de Jeová, em que pese ela mora naquela casa. E mesmo que ela seja testemunha de Jeová, pode ser que ela vire e fale assim, não, agora eu quero escolher pela minha vida. Exatamente. Né? Mas a gente assim, ainda tinha decisões que pensava que é uma situação difícil mesmo, muito complicada. Porque por mais que seja uma criança, ainda não tenha discernimento, etc. Há pais que vão ver essa criança como impura para sempre. Né? Verdade. Então, assim, é complicado. Eu entendi, eu achei que o STF foi bem nesse caminho. Eu também acho que se fosse ministra, julgaria por esse lado também, para quem não tem discernimento, para bebês, crianças e etc., que realmente, se o médico achar que o mais adequado é fazer a transfusão, a gente garantiu o direito à vida dessa criança, né? Mas não deixa de ser uma questão complicada. Não deixa. Então, porque ela vai crescer naquela família. Verdade. A decisão do STF veio para resolver casos, né, polêmicos, né, para parar esse debate, para essa discussão, ter que propor ação. Então, nós já temos agora uma decisão para isso. Mas que ainda assim vai ter muito pano para a manga aí em decorrência, né, de transfusão de sangue para criança e adolescente, isso vai mesmo. Vai. Professora Michele, eu queria então, antes de servir você, de encerrar esse prato, que você olhasse para as câmeras, desse os seus recados finais, onde o pessoal pode te encontrar, seu Instagram, fica à vontade. Oi, pessoal. Olha, meu Instagram é Michele Cristi, professora, né? Vocês vão me encontrar lá. Pode mandar direct que eu respondo. A única rede social que eu tenho é o Instagram. E LinkedIn também, né? Mas o que eu entro mais em contato com as pessoas é através do meu Instagram, que é Michele Cristi, professora. Pode mandar direct, eu respondo. Pode me mandar mensagem lá em qualquer publicação, post também eu respondo. E o recado que eu tenho que dar aqui, Rayane, é para continuar te acompanhando. Porque seus temas são temas excelentes, são temas atuais e muito importantes. Porque a gente está acostumado, né? Nós do direito, a gente fica estudando aquela teoria ali, às vezes maçante do dia a dia, e a gente não se preocupa tanto com esses temas específicos e que tem uma grande relevância, né, para o meio jurídico. Então, continue assim, seu trabalho está maravilhoso, parabéns, estou adorando. E todos continuem assistindo a Rayane aqui, com certeza vai trazer mais temas legais. Obrigada, professora. Pessoal, então nós vamos ficar por hoje aqui. Já vou servir a professora Michele. Quem gostou, continua acompanhando. Se tem algum parente que é testemunho de Jeová e ainda não sabe dessa novidade do STF, compartilhe esse episódio com essa pessoa. E eu agradeço muito a sua companhia e até a próxima oportunidade. Tchau, até a próxima. Por se tratar a interdição à transfusão de sangue de um dogma das pessoas que professam a crença das testemunhas de Jeová, é legítima, a meu ver, a recusa e, num caso mais complexo do que esse, porque essa discussão não se coloca aqui, até mesmo diante do risco de vida
na ocasião, me parecia legítima a escolha pela liberdade religiosa. Felizmente, a medicina tem muitos avanços e hoje meios alternativos à transfusão de sangue. Muito importante, no entanto, e aqui eu queria destacar, e conversei já com os colegas e todos têm essa preocupação, é que a manifestação da vontade pela recusa da transfusão, ela tem que preencher requisitos estritos de aferição. Em primeiro lugar, da sua validade. Tem que ser esta vontade proferida por um paciente maior e capaz e em condições de discernimento. Esse é o primeiro ponto que considero importante. Segundo lugar, essa manifestação tem que ser livre, dada de forma voluntária e autônoma, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de coação. Em terceiro lugar, é preciso que essa manifestação seja inequívoca, ou seja, realizada de forma expressa, prévia ao ato médico e atual, podendo inclusive ser revogada a qualquer tempo. E, por fim, tem que ser uma manifestação de vontade esclarecida, vale dizer, precedida de informação médica completa e compreensível sobre o diagnóstico, tratamento, riscos, benefícios e alternativas. E aqui, muito importante, não é o caso aqui, porque não envolve menor e é uma escolha para si próprio, mas consignando uma preocupação de diversos colegas, essa é uma manifestação de vontade que cada pessoa maior e capaz pode fazer para si e não para terceiros, e menos ainda para menores.